Estamos começando mais um programa Verdade em Destaque, diretamente dos estúdios da RVC Internacional, no campus da Fundação Universitária Vida Cristã, às margens da rodovia Presidente Dutra. No programa de hoje, nós iremos falar sobre industrialização no Brasil. Está aqui conosco o professor Marcelo Pinheiro Werneck, coordenador do curso de Tecnologia em Automação Industrial e Engenharia de Controle e Automação. Como vai, professor? Tudo bem? Bom, graças a Deus. Para nós é uma honra tê-lo aqui conosco nos nossos estúdios e poder falar de um assunto tão importante. Nós vamos estar fazendo esse programa em 3 blocos. O primeiro bloco nós estaremos falando um pouco da história do processo de industrialização do Brasil, do mundo e do Brasil. E no segundo bloco estaremos dando continuidade e assim sucessivamente nos outros. Dado importante, o processo de industrialização mundial passou pelo Reino Unido, Grã-Bretanha, e no início do século XVIII, onde deu início à grande revolução industrial. Nós passamos também, a industrialização passou pelos Estados Unidos da América, através de um grande empreendedor, o Henry Ford, que foi o responsável pelo processo de linhas de montagem da industrialização. Por isso, essa industrialização chegou ao Brasil por volta desse período, só que de uma forma mais acanhada. O Brasil iniciou esse processo através da sua agroindústria, e através de bens de consumos, produtos perecíveis, mas hoje o Brasil, 6ª economia do mundo. Uma história se passou durante um período. Professor, tem acompanhado o processo de industrialização, principalmente envolvido na área de formação que o professor está, e nós vemos que o Brasil engatinhou durante um período, mas hoje também já oferece um parque fabril de melhor qualidade. Dentro dessa história de industrialização do Brasil, nós temos empreendedores que desbravaram o processo de industrialização, como Antônio Hermílio de Moraes e Matarazzo. Nós visualizamos que esses homens ou estas famílias, elas perseveraram nos seus trabalhos, nas suas determinações. Isso é uma referência, isso é um exemplo do industrial no Brasil, dos homens que lidam com a indústria no Brasil? Sem dúvida, né? O Brasil ele tem uma tradição de grandes empreendedores, né? Além dos exemplos que o senhor citou, família Hermílio de Moraes, família Matarazzo, temos também a família Gerdau, por exemplo, né? Então o Brasil ele tem sim uma vocação para a indústria, ela tem uma vocação para o empreendedorismo, né? Esses são grandes industriais, né, que hoje em dia tem grupos até multinacionais, né, tem empresas em várias partes do mundo, mas nós temos também um empreendedor menor, que não chega a ser tão grande, mas que produz, emprega, né, e às vezes mata um leão por dia para poder sobreviver num ambiente tributário difícil, num ambiente trabalhista difícil, né? Mas o Brasil tem sim, ele tem uma tendência a se industrializar. O brasileiro ele trabalha, o brasileiro ele quer consumir, né? Há uma demanda reprimida de consumo por parte das famílias brasileiras enormes. Então, e o empreendedor, claro, ele está aí para atender essa necessidade. Então, dentro desse processo crescente da história por que passa a indústria brasileira, né, nós vemos que há o homem, o empresário, o empreendedor à frente do negócio. E qual a importância, o ponto máximo assim, dessa virada para o processo industrial? Com Getúlio Vargas nós vimos que se retomou o processo industrial no Brasil, mas com Juscelino Kubitschek é que realmente criou-se a Petrobras, a grande Petrobras, né, que é a fomentadora de da maioria dos investimentos atuais no país, mas também foi trazido a linha de produção automobilística, né? Esse foi o grande momento da industrialização do Brasil, ou foi
o início do grande momento de industrialização? Na verdade, foi o início, né? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, né, uma das trocas que o Brasil fez para entrar na guerra foi receber uma siderúrgica. O Brasil não tinha siderúrgicas até lá. Ele montou a Companhia Siderúrgica Nacional. E a base para você ter um parque produtivo, né, você tem indústria de base. E a indústria de base assim, primordial é qual? É a siderúrgica, né, que produz aço. Depois disso, o Brasil também já começou o processo de extração do petróleo, né, que também é de fundamental importância para você poder ter parque industrial. Se você não tem petróleo, fica mais difícil, tem que importar. Naquela época o petróleo não custava ainda muito caro, mas você precisa refinar o petróleo, né? E também o petróleo ele gera matéria-prima para N outros processos industriais. Então a indústria do petróleo, que começou naquela época, foi também de fundamental importância. Então nesses momentos, pós-Segunda Guerra Mundial, entre o governo Getúlio Vargas e o governo Juscelino Kubitschek, a implantação da Petrobras e a implantação das siderúrgicas é que foram a base para o processo de industrialização que nós temos hoje. Sem dúvida, porque quando o presidente Juscelino trouxe as montadoras de veículos para cá, se não me engano a primeira foi a Volkswagen, não há como produzir carro sem ter aço. Né? Então, só foi possível devido ao fato de você ter um fornecimento de aço aqui. Né? Tanto que montou-se a fábrica aqui no estado de São Paulo, porque ficava perto de fica a CSN. Então, já havia como começar a produzir, né, esses bens duráveis, de maior valor agregado, e que tem uma característica muito grande. Na indústria automobilística, né, para cada carro que para uma montadora, existem diversas outras fazendo peças para elas. Então, eles causam um desenvolvimento industrial muito grande. Né? Então, a indústria automobilística realmente foi um pontapé grande no processo de industrialização, mas que só foi possível porque antes, né, desenvolvesse a indústria de base. Perfeito, que gerou condições para o Brasil adentrar, e com a indústria automobilística, outras indústrias vieram para dar o suporte, e assim sucessivamente iniciou-se o processo de industrialização em produção em escala. E todos os efeitos colaterais dele, né? Necessidade de mão de obra, necessidade de faculdades, colégios técnicos, e vai por aí afora para conseguir gerar gente para trabalhar aí. Interessante que o professor comentou que durante esse processo que gerou a formação de mão de obra, o Brasil nesse momento começa a se espelhar no modelo americano, inclusive o modelo educacional, que nós vamos estar falando no nosso segundo bloco, professor. Você que está nos acompanhando, aguarde só um minutinho e nós voltaremos já com a industrialização do Brasil. Professor Marcelo Pinheiro Werneck aqui conosco e nós voltamos já já. Na RVC Internacional, você acompanha a melhor programação da sua televisão, com música, esporte, jornalismo, informação e a palavra do Senhor. Fique ligado na sua RVC Internacional. Você está assistindo o programa A Verdade em Destaque. E na RVC tem muito mais. Fique ligado. RVC Notícias, Giro News, RVC Entrevista, Momento de Reflexão, a igreja mais perto de você, Mensagens para a Alma. Acesse www.redervc.com.br. O RVC Notícias tem a verdadeira informação, com o noticiário da região, do Brasil e do mundo, além das vagas de empregos, últimas notícias esportivas, a previsão do tempo e tudo mais que você precisa para ficar sempre bem informado. 24 horas por dia, aqui na sua RVC. RVC Internacional.